Vamos começar nossa aula de hoje com o tema revelia. Apesar de ser um tema muito comum, a gente sempre ouve falar, a gente sempre vê, sempre tem que lidar com a revelia, mas será que a gente entende ela a fundo? Então a gente precisa começar, antes de qualquer coisa, com os aspectos iniciais da revelia. E a gente precisa beber da fonte do CPC. É lá que a gente encontra todos os requisitos, o que vem a ser a revelia, e a gente não pode deixar de sempre olhar o CPC. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Se você é da área civil, você obrigatoriamente tem que ter o CPC, o Código Civil, embaixo do braço, gente. Então vamos lá, vamos começar com a aula de hoje, revelia. Eu separei um material que eu vou mandar para todos vocês que são aqui do Masterclass, né? Para a gente identificar dentro do Código de Processo Civil onde está a revelia, esse instituto, e eu quero fazer algumas observações aqui também com vocês. Então vamos lá, aspectos gerais do Instituto da Revelia. Ele está localizado lá no capítulo 8, a partir do artigo 344, e vamos ao código. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Essa última parte aqui do caput do artigo é o efeito material, gente. Quando o réu não aparece no processo, não contesta a ação, ele pode ser considerado revel e pode-se, dependendo da situação, aplicar os efeitos materiais da revelia, que são esses aqui: presumir verdadeiro o que é alegado pelo autor. Então vamos lá. A revelia, ela acontece quando o réu é comunicado oficialmente do processo, ou seja, por uma citação válida. Isso aqui é um ponto muito importante. Alguns alunos chegam até mim e falam: doutora, mas ele foi citado. Eu falei: a citação foi válida? Não adianta o réu ter sido citado de uma forma que a lei considera nula e você achar que ele não apresentou a contestação e por isso ele é revel. Então muita atenção já daqui. Quando o réu é comunicado oficialmente do processo e não se defende, ou seja, é a ausência da contestação por parte do réu e, como consequência, gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, o tal do efeito material. Mas nem sempre esses efeitos materiais vão ser operados, e aí a gente tem, mais uma vez no nosso código, o artigo 345, que eu quero ler com vocês. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344, se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Isso também é outro fato muito comum, quando tem lá o litisconsórcio, ou seja, uma duplicidade, pluralidade de réus. Se um deles contestar, você não vai conseguir aplicar a revelia. Então é outro erro que eu vejo muitos alunos cometendo. A outra coisa, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Aqui a gente fala, por exemplo, de ação de direito de família, uma investigação de paternidade. Não é porque o suposto pai não compareceu, não contestou, não compareceu numa audiência que a gente vai poder gerar a presunção de veracidade dos fatos alegados. Não vai acontecer isso. Nesse caso aqui, não se opera o efeito material da revelia. Temos também, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do fato. E aí, vem numa aula posterior que eu vou dar para vocês também, a forma correta de você fazer uma petição inicial. Você tem lá que elaborar uma petição inicial de forma estratégica, de uma forma que esteja de acordo com o que a lei determina. Porque se não tiver, se você não tiver apresentado as provas, essa revelia também não vai se operar os efeitos materiais. Então, o que acontece quando não se opera os efeitos materiais? Você perde mais tempo, é ruim para o seu cliente, principalmente se a culpa é sua enquanto advogado. Se você deixou de promover algum ato que seria importante para que aquilo ali acontecesse. A outra coisa também que consta lá no 345 é as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante nos autos. Isso aqui, mais uma vez, a gente precisa tomar muita atenção, gente, porque as pessoas, às vezes, no afã de pegar cliente,
pegam qualquer coisa, não vê se as provas estão de acordo com o que você está apresentando, nem lê a petição, faz petição copia e cola, e isso acaba gerando um problema ao longo do processo, porque se você tem uma petição completamente desconexa, sem provas, primeiro, que ela pode ser... O juiz pode indeferir ela, pode adequar ela como inapta, coisas que a gente vai ver numa próxima aula. Mas, além disso, você acaba também não fazendo com que a revelia surta os seus efeitos materiais. E isso, mais uma vez, é ruim. Prazos. Isso aqui é muito importante a gente sempre falar. Prazos contra o réu revel. O réu não apresentou realmente contestação, você pediu a revelia, e aí? Como é que contam-se os prazos para esse réu revel? E mais uma vez o nosso código nos responde, artigo 346, os prazos contra o réu revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. E aí, aquela ação está correndo, teve petição inicial, ele não apresentou contestação, foi feito o saneamento do processo, o juiz deferiu algumas provas, teve sentença e aí o réu decidiu aparecer. Como é que fica isso? Mais uma vez o nosso código também fala, artigo 346, parágrafo único. O réu revel poderá intervir no processo em qualquer fase, gente, em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. Então, o réu que foi revel durante todo o processo, e já estamos lá na fase, já teve sentença, cabe a ele apenas apresentar a apelação. Mas ele não vai conseguir voltar o processo lá ao status quo, lá desde o início. Então, ele vai pegar o processo no estado que se encontra. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar bem atento. Então, dentro do processo, para que você seja um bom advogado, você precisa, sim, estudar o CPC, conhecer os institutos, não achar que os institutos são bobeiras, deixar o processo se levar por impulso oficial, porque isso é maior balela. Você realmente precisa conhecer em que situação você pode pedir a revelia, em que situação não se aplica os efeitos materiais e qual é o prazo desse réu revel tem para se manifestar no processo. Então essa foi a nossa aula de hoje de revelia. Vou deixar o material com vocês, espero que tenham gostado e até a próxima.